Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo sobre Futebol Americano. Hoje, para 32 dias, 32 equipas, os Washington Football Team com o Pedro Costa. Olá a todos, vamos até à capital dos Estados Unidos, mas é uma equipa que não tem nome, porque os Washington Football Team ainda não se decidiram. Dizem que lá para 2022 finalmente vão lançar o nome oficial deles, depois de toda a controvérsia. E para este episódio eu trouxe o Pedro Costa para falar comigo. O Pedro Costa que não é adepto dos Washington Football Team, mas nós já tínhamos falado sobre a equipa dele e por isso eu pensei, que melhor maneira de convidar o Pedro e pô-lo aqui a falar um bocadinho sobre um dos rivais da equipa dele, não é, Pedro? Pedro, apresenta-te um bocadinho e diz-nos quem tu és e já agora qual é a equipa que tu obviamente também torces, ainda que hoje vais falar dos Washington. É verdade. Boa tarde, obrigado pelo convite, antes de mais. O meu nome é Pedro Costa, tenho 22 anos, jogo futebol americano desde os 16 no Lisboa Devils e sou fã e adepto dos New York Giants, os rivais de divisão de Washington. É verdade. E vamos a isso, É uma situação que não é fácil pôr-nos aqui a falar do rival, de um dos rivais, não é? Porque sabemos que depois os Giants também vão ter os Cowboys e os Eagles. Eu conheço o Pedro, obviamente, dos meus tempos nos Lisboa Devils. Ele era um rapaz jovem, mas sempre dedicado, muito dedicado ao desporto, um apaixonado aqui pelo futebol americano e que também já tiveste a oportunidade de comentar um jogo também na Eleven no passado, por isso conheço também dessas andanças. Aqui sobre a equipa de Washington, há aqui algumas coisas que podemos falar, nomeadamente o ano passado tivemos a nova liderança com Ron Rivera, correu bem, correu acima das expectativas, ganharam a divisão. Já agora fica aqui um disclaimer para quem nos segue no podcast da Eleven. Eu em fevereiro de 2020 tinha previsto, mas não vou estar aqui a dar-me palmadinhas nas costas, tinha previsto que eles iam ganhar a divisão, mas nunca na vida esperava isso. Admito, quando começou a época, não, era Cowboys, depois ali a determinada altura comecei a pensar nos Giants, nunca os Eagles nunca na vida. Sim. Não, aliás, a tua teoria podia ter ido por água abaixo se não fossem os Eagles decidir que se calhar não queriam ganhar aquele jogo. É verdade. Foi um momento bastante triste para mim, tenho que confessar. Isso é polémico, É muito polémico. Olha, é polémico e custou o emprego ao Doug Peterson, não é? Pois foi. Mas aquilo não cai bem, não é? Não cai. Eu até tinha ouvido por acaso, e era o Jason Kelce a falar sobre isso, o center dos Eagles, que é verdade. Nós jogamos para ganhar e não queremos melhores posições de draft, não queremos benefícios, queremos ganhar jogos, e o treinador dele decidiu, bem ou mal, na cabeça dele, não tentar ganhar aquele jogo, ou ter uma mas chance. sabes que essas situações são sempre complicadas, porque do ponto de vista organizacional, de direção, eu acredito que eles façam pressão para percam o jogo, melhor posição no draft. Não tenho dúvidas. Mas em termos de gestão de equipa, que é o que tu estás a dizer, balneário, esquece, perdeu a equipa. Aí perdeu completamente. Sim, aí perdeu completamente. Mas olha, quem não perdeu a equipa foi o Ron Rivera, porque realmente fez um excelente trabalho. E ressalvando toda aquela condição que ele tinha e já vinha de algum tempo, conseguiu safar e fez um excelente trabalho. Um trabalho fantástico que este ano, olhando um bocadinho aqui para o alinhamento ofensivo primeiro aqui da equipa do Washington, encontramos um bom grupo de playmakers com os running backs Antonio Gibson, J.D. McKissick e Peyton Barber. Depois receivers com Terry McLaurin, Curtis Samuel, Adam Humphries. Temos o rookie Diami Brown, quem é esperado aqui há algumas e boas coisas. Depois uma boa linha ofensiva, com Brandon Scherf a ser aqui o cabeça de cartaz. Mas agora a grande estrela, Ryan Fitzpatrick, que se junta à equipa depois de um ano montanha-russa em Miami. Ele tem sido um verdadeiro journeyman na NFL. Como é que tu olhas um bocadinho para este ataque? O que é que tu expectas que estes Washington possam fazer na próxima temporada ofensivamente?
Esqueceste aí do Logan Thomas, penso eu. É verdade. O Tyrande, não é? Exatamente, sim. Muitas reticências aqui em relação ao Fitzmagic, porque apesar de eu gostar da pessoa e do homem e da figura, às vezes, portanto, são 9 equipas em 17 anos, penso eu. Não tem um recorde positivo de vitórias enquanto starter, faz aqueles passos malucos e aqueles jogos fantásticos, mas depois quando as expectativas começam a elevar, ele não leva avante. Então deixa-me aqui um bocado reticente, porque as peças estão lá e foi provado a época passada que as peças estavam lá. Portanto fica aqui um ponto de interrogação bastante grande, no sentido em que o Fitzpatrick, tal como fez o ano passado e tal como fez aqui há uns anos nos Buccaneers, penso eu, quando o Jameis Winston era rookie, que ele começa os primeiros 2 jogos, vai 2-0, faz, sei lá, 600 jardas e não sei quantos touchdowns, e depois faz a transição, não é? Sim. Não, mas começou tão bem e pá, eu lembro-me perfeitamente desses 2 jogos, foram uma cena incrível. E depois as expectativas elevaram-se e ele foi um bocado abaixo. Mas ele parece que quando não há expectativas, sim, produz, não é? E depois quando tem ali a questão de... Aliás, a NFL é conhecida por ser uma liga de consistência. Tu queres ser consistente ao mais alto nível. Ele não consegue ser consistente ao mais alto nível, não é? Esse é o grande calcanhar daquilo, vamos assim dizer. Sim, mas não é um mau quarterback. Isto para dizer que não é um mau quarterback. Ele vai de certeza fazer um bom trabalho, porém tem esse handicap. E depois do que nós vimos o ano passado no jogo dos playoffs que o Washington perdeu, o desconhecido Taylor Heinicke fez até ver e talvez até o final da sua carreira um jogo incrível contra uma defesa fantástica, que se provou fantástica até ao fim do campeonato porque o ganhou. Ele revelou-se ali uma excelente opção para uma equipa como o Washington. E acho que não estaria surpreendido se esta situação, que ainda não está declarada como starter, segundo sei, mas que vai ser, do Fitzmagic, mudar assim a meio da época. Ele também já tem, se eu não me engano, 38 anos ou 37. Sim, já não vai para novo. Isso já não vai para novo. Já não vai para novo. Portanto, sim, eu por acaso... Acima de tudo estou curioso para saber o que é que acontece aqui com esta situação de quarterback, porque como tu disseste, e nomeaste-os quase todos, as peças estão lá, não é? Os playmakers existem e a divisão tem, a meu ver, tem uma das equipas que está completamente fora dela, que é os Eagles, e depois tem ali 3 equipas bastante equilibradas dentro da divisão, porque se formos para fora da divisão já a coisa muda de figura em algumas delas. Portanto, acho que estão aqui 3 equipas a lutar pelo primeiro lugar e vai ser uma luta interessante. E os Eagles a verem a luta acontecer. É assim, eles estão ali só a vesgar, basicamente. Mas olha, tu estavas a dizer que sobre o recorde do Fitzpatrick, entretanto eu fui pesquisar, ele tem um recorde de 59 vitórias, 86 derrotas e 1 empate, sendo que de todas as equipas onde ele esteve, apenas numa ele conseguiu terminar com um recorde positivo, e mesmo assim não foi positivo para cima, porque empatou, teve 6 vitórias e 6 derrotas no ano em que esteve na equipa de Houston, isto em 2014. Mas aí como 100% starter? Ou... Não, estou a falar apenas dos jogos em que ele efetivamente... Sim, não, neste caso sim. Neste caso sim. Neste caso como titular. Mas lá está, é um jogador que dá a opção à equipa de, acima de tudo, ser competitiva. Eu acho que é isso que nós vamos encontrar. Acho que vimos isso o ano passado nos Dolphins, em que quando a equipa precisou, houve ali 1 ou 2 jogos em que o Tua, e eu sei que tu gostas bastante dele,
Adoro a tua. Eu sei que gostas bastante dele e que a equipa precisou de outras qualidades e opções em que ele deu o step up e foi contra os Sim. Raiders, E atenção, não foi? Aquele passe assim. Aquele maluco foi contra os Raiders, yeah. Raiders, exatamente. Yeah. Não, mas atenção, eu estou a dizer isto e depois se olharmos um bocadinho para a comparação de touchdowns e interseções, ele tem 223 touchdowns, 169 interseções. Ele nos últimos 3 anos lançou sempre 13 ou mais touchdowns, sendo que o ano passado, é o que já tinhas dito, ele fez o quarterback de transição com o Tua, se calhar no melhor ano dele estatisticamente, porque na altura estava com 4 vitórias e 3 derrotas, e foi uma surpresa. Eu lembro que na altura nós escrutinámos um bocadinho essa tomada de decisão do Brian Flores, e tu já sabes, já disseste, eu não gosto do Tua. Eu tinha ficado com o Fitz, mas lá está, quando tu fazes um investimento de top 5 num jogador, tens que tentar rendê-lo. Mas olha, vamos pegar exatamente nisso de investimento de top 5, porque este Washington, quando agora olhamos para o outro lado, há um investimento grande, em particular na linha defensiva, que tem jogadores premium em todas as posições. O grande investimento que eu falava era em Chase Young, jogador escolhido como número 2 no draft. É um jogador extraordinário, já o revelou o ano passado. E tem depois uma parelha à sua volta com Jonathan Allen, Darren Payne, Montez Sweat. Ainda temos o Matt Ioannidis, que é também um jogador extraordinário. A linha tem depois na parte de trás os linebackers John Bostic, Cole Holcomb e o rookie Jamin Davis, que é o investimento dos Washington na primeira ronda deste ano. E depois uma secondary com Landon Collins, que tu deves ter saudades dele nos Giants. Olha, não? Achava que ia ter mais, por acaso. Achava que ia ter mais. Fiquei bastante triste quando ele saiu. São sempre transições complicadas, né? Ainda para mais dentro de rivais de divisão. Exato. Pois, ainda para mais isso, exato. Mas só para terminar, depois temos o Cameron Curl, que foi uma boa aquisição de ronda tardia, ele foi quinta ronda o ano passado, se não me engano. William Jackson e o Kendall Fuller como corners. Olhando um bocadinho para esta defesa, achas que vai continuar a ser uma defesa dominante na próxima temporada? Parece-me, eu acho que diria, a par dos Giants, a melhor defesa da divisão. Aqui, o Chase Young é absolutamente incrível. E o Montez Sweat do outro lado. Confirma-me só que o Ryan Kerrigan já não faz parte o Ryan Kerrigan saiu. Foi a perda. Não me lembro para onde é que ele foi. Vou pesquisar enquanto estás a... Eu também não sei. Eu também não sei, mas era ali uma peça, Olha, também importante. Queres-te rir? Foi para os Eagles. Pronto, estávamos a falar dentro da divisão, mudanças dentro da divisão, foi para os Eagles. Má escolha para o Ryan Kerrigan. Mas pronto, que era uma peça importante para dizer que era uma peça importante daquela linha defensiva, mas que aqui com Chase Young, Montez Sweat em cada lado resolve ali muitos dos problemas. Eles em conjunto têm 70 tackles na época passada e tendo em conta que o Montez Sweat jogou menos 2 jogos por lesão, penso eu, acho que sim. Temos aqui 16 sacks e meio entre eles os dois. Portanto, acho que é, e como vimos, é assim, perder o ataque não era, isto para dizer, na época passada o ataque não era incrível, então não conseguia de tanto modo ajudar esta defesa mais do que aquilo que eles precisavam. Portanto, eu acima de tudo acho que é tanto uma defesa como uma equipa super equilibrada, porque como tu disseste, não há uma lacuna latente ou de destaque, como se calhar nós diríamos nos Giants, a linha ofensiva, tipo arranjar a linha ofensiva. Aqui não existe. Portanto, acho que sim. Acho que vai manter o nível, tanto que perderam uma das peças, mas que não era a peça fulcral. E pronto, eu acho que
acho que é uma opção bastante viável para voltar a ganhar a divisão, infelizmente. Mas mesmo assim dizes que a defesa dos Giants é melhor, não é? Não consegues? Eu acho que estão equiparadas. Acho que seria muito interessante ver como é agora na próxima época. Já não falta assim tanto. Estamos no final de julho. Yeah. Mas quer dizer, essa pergunta é complicada. Porque a defesa dos Giants tem dias, se o ataque a ajudar também tem dias, melhores ainda. Portanto, vamos ver. Mas acho que sim. Sim, eu acho que se nós dividirmos um bocadinho, talvez em termos de grupos posicionais, ainda que as duas equipas utilizem formações diferentes, os Washington jogam num sistema de 4-3, os Giants num sistema de 3-4. Eu acho que a linha defensiva dos Washington é melhor. Se olharmos para o grupo linebackers, eu acho que prefiro o grupo linebackers dos Giants, ainda que me possa arrepender disso, porque se o Jamin Davis corresponder às expectativas que existem sobre ele, o grupo posicional de Washington pode ser bem melhor. E depois na secondary tenho muitas dúvidas, mas acho que tenho que ir para o dos Giants, porque tem playmakers. Acho que é super equilibrado e tem banco. E tem profundidade, exatamente. Sim. Mas lá está, depois existe o coletivo, porque nós podemos partir posições individuais, claro. unidades, e depois ainda podemos olhar para o coletivo como um todo. E como um coletivo, com um ano de trabalho em cima, eu acho que o Washington ainda é um bocadinho melhor do que a equipa de Nova York, ainda que acho que dentro da divisão vai ser entre as duas, sem sombra de dúvidas, para a melhor defesa da AFC Leste. E diz-me uma coisa, aqui tenho mais duas perguntas antes de encerrarmos aqui, já estamos a entrar no último quarto. Olhando um bocadinho para esta divisão, o ano passado, o Nuno Félix disse, no início da antevisão da temporada, que a AFC Leste ia ser a pior divisão da NFL. Tu achas que este ano também vai ser a pior divisão da NFL? Ou achas que vai haver aqui outra divisão que vai tomar essa coroa? Olha, ele disse e não se enganou. A verdade é essa. É verdade. Temos que lhe dar o crédito. Sim, ele disse e não se enganou. Mais uma vez é uma pergunta um bocado complicada, mas acho que a mais difícil aliás, a pior não consigo dizer. Mas a melhor, sem dúvida, que eu sei e tu também sabes, que é a divisão da tua equipa. Tem que ser, não é? Sim, porque ali é difícil. Mas atenção, sem dúvida não há questões. Mas desculpa interromper-te. Força. A mais difícil, não sei se é, mas uma das mais competitivas é de certeza, tal como foi o ano passado. Elas porque eram todas más. As equipas eram todas más. Portanto, agora vamos ver se calhar as equipas são todas médias, menos os Eagles. Não, mas eu ia te dizer, a NFC Oeste é a mais dura de todas, é onde é mais dificuldade de prever um vencedor, sem sombra de dúvidas. Mas atenção à NFC Oeste, porque eu estou muito all-in nos Chargers, os Chiefs vão continuar a ser bons, os Broncos estão um quarterback de serem muito bons. Sim. E se porventura um Rodgers ou um Watson forem para lá, a coisa pode virar um bocadinho o bico à prega, vá. E depois ainda tens os Raiders, que também são sempre uma incógnita. Um wildcard. Mas a AFC Leste, eu acho que este ano vão subir claramente de qualidade. Vão ter os Eagles que vão ser o saco de pancada. A única divisão que eu se calhar compararia, porque também há ali algumas incógnitas, é a AFC Sul, com os Colts, com os Jaguars, os Titans e os Texans. Texans vão ser saco de pancada. Sim. Pois, os Titans perderam muitos titulares. E também o seu coordenador ofensivo, que foi para Atlanta. Por isso, entre essas duas divisões, a coisa vai andar ali um bocadinho entre... Eu não sei se tiveste a oportunidade de ouvir, mas eu já revelei quem é que é o meu grande favorito desta divisão, e não são os Giants nem a equipa de Washington. Eu estou com a equipa de Washington, e é giro porque já tive a oportunidade de ter essa conversa com o Nuno e com o Pedro, e o Nuno, aliás, o Pedro está com a equipa de Washington, e o Nuno está com os teus Giants, por isso... Sim, eu acho que se há época que eu estou curioso para ver estas duas equipas, porque a ideia que eu tinha de anos passados era que os Giants limpavam sempre fácil
iam limpar fácil Washington, mas desde a época passada, porque acho que também ganhámos os 2 jogos a Washington na época passada, um em overtime, penso eu. Mas acho que está aqui vão ser aqui 2 jogos bastante equilibrados. E eu espero que caia para Nova York, mas vai ser extremamente difícil por tudo aquilo que nós já dissemos. Sim, porque se o Chase Young se o Chase Young chega lá rápido, são na boa 3 fumbles por jogo. Portanto, a coisa torna-se complicada. Em relação ao vencedor, eu já disse no início, eu não descarto os Cowboys nunca. Nunca se sabe. Nunca se sabe o que é que pode sair dali. Portanto, acho que será entre essas 3 facilmente. Então, mas se tivesses que avançar aqui, tenta separar a emoção da razão. Sim. Se tivesses que dizer aqui um alinhamento para esta divisão, qual é que seria? Com aquilo que me dão hoje, eu se calhar diria Washington, Giants, Cowboys, Eagles, mas os 2 primeiros a estarem ali taca-taca até ao fim. Ok, sim. Até porque a mudança este ano com o jogo extra vai também ter impacto, certamente. Pois, vamos ver como é que as equipas reagem, como é que os jogadores reagem. Sem dúvida. Com isso, porque é outra variável a ter em conta e que nunca foi hábito ou que não é hábito. Sim, e há equipas que acabam por ser sempre um bocadinho slow starters, por exemplo, a equipa do Washington no ano passado, na primeira metade dos jogos, em 7 semanas ganhou 2, na segunda metade ganhou bastantes mais jogos, e olhando um bocadinho para aquilo que é o calendário deles, para a próxima temporada, eles também têm basicamente o calendário mais ou menos dividido, tem um bye week na semana 9, por isso vão ter 8 jogos consecutivos, contra equipas como os Chargers, os Giants, os Bills, Falcons, Saints, Chiefs, Packers e Broncos. E depois na segunda metade tem Buccaneers, Panthers, Seahawks, Raiders, Cowboys, Eagles, Giants. Ou seja, terminam ali uma sequência de basicamente 6 jogos divisionais. Eles podem ser uma equipa que embala e que de alguma forma pode conseguir roubar um bocado a divisão. Mas agora, já me disseste mais ou menos o alinhamento, quantas vitórias é que tu achas que estes Washington vão conseguir ter na próxima temporada? Deixa-me olhar aqui assim por alto, mas eu acho que diria entre as 8, as 7, 8, 9, acho eu. Ok, tu achas que vamos ter na mesma ali uma luta, não vamos ter claramente nenhuma equipa a ganhar 10, 11, 12 jogos dentro desta divisão, vai ser sempre ali uma coisa... Sim, acho que isso não, acho que não é, a realidade não é essa aqui. Quando vemos aqui esta lista, a realidade não é essa. Este schedule, a realidade não é essa. Nem para isso só vai dar força. Isso só vai dar força àquela conversa de eles quererem acabar com os vencedores das divisões a irem diretamente, porque se temos pelo segundo ano consecutivo uma equipa desta divisão com um recorde negativo a ir aos playoffs... fica um bocado... Isso fica um bocado mal. Eu também tive essa ideia o ano passado, porque no fundo a equipa, as regras que existem é que a equipa merece estar lá, mas depois tu vês e tu começas a olhar para o recorde de Washington e para o recorde de todas as outras e há ali um intruso. Vamos ter que aguardar para ver. Olha, Pedro, obrigadíssimo aqui pela tua presença. Obrigado também a todos que nos acompanham. E já sabem, vamos dar continuidade. Ainda temos aqui algumas equipas para falar durante os próximos dias. Por isso, vão ficando connosco, vão passando pelo Twitter e utilizando a hashtag NFL11, tudo sobre FA, vão interagindo connosco. Um grande abraço a todos e até ao próximo episódio.